Bom dia, meu amigo Dante Graça. Olá, Emanuel, bom dia, tudo bem? Beleza, meu irmão, graças a Deus, até aqui tá tudo bem. Dante, ontem foi realizada a primeira convenção do partido que o presidente Jair Bolsonaro quer fundar, o Aliança pelo Brasil, né? A sigla vai ter como número nas urnas, tem até aí pode ser que tenha alguma ligação, né? O número 38. É isso mesmo, Dante? É isso mesmo, Emanuel. Esse anúncio foi feito ontem, né? Fizeram esse evento, essa convenção que, curiosamente, ela não teve a participação da imprensa, né? Foi um evento fechado, transmitido aí pelas redes sociais. Os jornalistas não puderam entrar na parte onde acontecia ali, de fato, né? A celebração ali. E você falou do 38, o presidente ganhou aí na convenção esse quadro aí do Aliança pelo Brasil, né? Com a logo, o nome do partido, num painel assim de um gosto um pouco duvidoso, feito por balas, né? Por munições. A gente não sabe de qual calibre aí, se de fato é do calibre 38, né? Mas traz essa referência, né, de imediato. O presidente só falou que escolheu o 38 porque era um número legal, fácil de decorar, que estava vago, né? Pela ideologia do partido, pelo que eles defendem, pelas ideias que são propagadas o tempo todo, esse pró-armamento, né? Eu não descarto em nenhum momento de que essa referência seja assim ao revólver, talvez a arma de fogo mais popular aí, né? Mas o partido foi lançado ontem e agora eles seguem nessa missão aí que é para poder fazer a coleta de assinaturas, né? Eles precisam de quase 492 mil assinaturas para poder o partido ser de fato, né, instituído, criado para poder participar das eleições, do processo eleitoral que virão daqui para frente. Dante, mais uma vez, deixa eu te perguntar. Daqui a pouco você adianta, inclusive, que o presidente adiantou que a sigla não deve disputar as próximas eleições de 2020, mas antes, deixa eu te perguntar, essa movimentação, porque afinal de contas a gente tem uma movimentação, o que era antes uma suspeita, agora é uma certeza de que o partido novo do presidente, esse novo partido deve ser. Qual o impacto disso no meio político? Já é possível ver algum impacto disso em termos do apoio ou dos apoiadores, ou isso está seguindo como se fosse normal? Eu acho que o grande impacto, Emanuel, que a gente vai ver a partir de agora, é justamente sobre esse ponto que você comentou agora, que a gente já ia falar, que é se ele participa ou não das próximas eleições. Por quê? Qual é a grande questão que está aí em volta? Ele precisa dessas 492 mil assinaturas, né? 491.900 e alguma coisa. Te dá essa arredondada aí. E qual é a ideia? A intenção inicial do partido é fazer uma coleta digital, né? Hoje você tem várias maneiras aí para fazer assinaturas, porém, para o TSE, até agora, pela legislação, essa assinatura ela precisa ser presencial, né? Até porque ela precisa ser conferida, registrada em cartório e tudo mais, ela precisa ser feita em cartórios eleitorais. Tem uma ação que deve ser julgada na próxima semana no TSE, justamente no próprio TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para saber se pode ser feita por via digital ou não. A grande tendência é que não seja feito por via digital. Então, precisa de fato dessa coisa presencial. E aí, com essa questão presencial, é muito difícil que o partido consiga ter essas assinaturas a tempo de participar das próximas eleições. Se ele não conseguir participar das próximas eleições sem essa certeza de que muitos parlamentares irão poder participar das eleições de 2020, que são eleições municipais, muitos deputados federais, muitos deputados estaduais querem disputar prefeituras, querem comandar diretórios em seus municípios, em seus pequenos currais eleitorais, como a gente chama aqui no Brasil. Então, o impacto tende a ser um pouco menor nesse momento, caso a sigla não consiga as assinaturas naturais, assinaturas presenciais, né? Então, esse impacto da criação do partido deve ser um pouco menor, porque só poderiam migrar para esse novo partido o próprio presidente, né, que já deixou o PSL e já está comandando esse processo, e senadores, né, que têm cargos majoritários também que não são afetados pela infidelidade partidária. Então, caso se confirme esse processo de que o partido não deve participar das próximas eleições, ele tende a começar um pouco pequeno e preocupa, inclusive, para 2022, porque é um partido que certamente vai começar praticamente sem fundo eleitoral, porque não elegeu ninguém, né, nas eleições passadas, e com pouquíssimo tempo de TV. Agora, Dante, eu vou ser sincero com você. Pela capacidade de mobilização, inclusive pelas próprias redes sociais, é possível que o partido consiga, assim, esse número de assinaturas, até porque quem é apoiador é também militante, é atuante, pelo menos pelo que a gente tem visto. Inclusive, tinha essa expectativa, mano. A gente até comentou outras vezes, eu imaginava também que isso fosse possível. Agora, pelo próprio discurso do presidente de falar que
é difícil e tal, que não vai dar para participar. Ele mesmo comentou isso ontem, então eu também vi outros especialistas comentando ontem, eu falei, bom, até revi a minha visão que eu já tinha passado aqui algumas vezes para os telespectadores, mas assim, não dá para duvidar da capacidade de mobilização do presidente e de seus apoiadores. Eu acho que esse prazo faz sentido. Inclusive, eu li uma notícia sobre o advogado que está acompanhando esse processo de criação do partido. Foi o mesmo que acompanhou a criação do último partido criado no nosso país. E pelo prazo que apresentou, é um prazo que seria impeditivo, inclusive, para a participação do partido nas próximas eleições. Só para entenderem por que ele precisa estar instituído até abril, é porque tem um prazo de 6 meses antes das eleições, né? Os partidos, para concorrerem nas eleições, sejam elas municipais, estaduais ou nacionais, eles precisam estar criados, instituídos 6 meses antes das eleições. A partir de agora, com a criação do partido, isso que a gente está vendo agora, ele já tem o CNPJ. Ok, a partir de agora ele pode começar a coletar as assinaturas para buscar o registro lá no TSE. Tem um detalhe em relação ao quadro. Dá para colocar, direção, a foto do quadro aí na tela, por favor? A diretora está me passando aqui que o quadro foi encomendado pelo delegado Péricles. Ou seja, foi uma encomenda do Péricles, delegado da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, hoje deputado, que fez a encomenda do quadro. Aí faz parte da ideologia do partido. A gente tem partido para dar e vender no país, né? Que reúne as pessoas aí geralmente por grupos, por feudos, vamos lá, grupos familiares, por grupos econômicos. Esse é o delegado Pérez que teria feito a encomenda deste quadro aí. E agora teremos aí mais um partido muito mais alinhado com o que prega o presidente Jair Bolsonaro. E o delegado Pérez, de políticos com mandato aqui no Amazonas do PSL, ou não, né, inclusive de outros partidos, ele foi o primeiro a se posicionar e disse que ia seguir o presidente nessa nova legenda. Exatamente. Agora, ontem, Dante, na live que o presidente costuma fazer toda quinta-feira, né, ele falou do Aliança pelo Brasil, do partido, mas também falou sobre uma proposta que ele encaminhou para o Congresso, que dá aval para as Forças Armadas e para os demais agentes de segurança pública em atirarem contra suspeitos durante operações. A gente já tem acompanhado esse tipo de situação, né? Antes de você comentar, a gente tem um trecho do vídeo aqui. Vamos acompanhar o trecho do vídeo, por favor? Nós criamos, então, o novo partido, né, Aliança pelo Brasil. Então, foi uma convenção inicial. O primeiro passo foi dado hoje para criar esse partido, né, nos moldes que a grande maioria da população sempre desejou. Um partido conservador, um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito, né, aos valores familiares, né, é um partido que defende a legítima defesa, né, é favorável à posse de armas de fogo, a porte também, não é para todo mundo, deixo bem claro, desde que tem alguns pré-requisitos, tá certo? É um partido que quer o livre comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Então, no seu estatuto, está muito bonito, né? Mas, obviamente, nós queremos que isso, na prática, venha a se fazer valer no futuro, quando ele for criado. Estamos aguardando aqui, a próxima semana, o Tribunal Superior Eleitoral deve decidir se podemos não colher assinaturas para a sua fundação, né? Nós reconhecemos a importância de todo mundo, temos muitos deputados, senadores que querem vir para o partido, senadores também, vereadores também, logicamente será observado isso, mas queremos uma executiva estadual profissional, para que realmente o que está no estatuto seja cumprido, tá? E o partido possa, então, realmente ser uma esperança de mudança no quadro político futuro do nosso Brasil. E o número escolhido é o número 38. Eu acho que é um bom número, né? 38. Tínhamos poucas opções, eu acho que o 38 é o número mais fácil de gravar. Tá? Hoje nós apresentamos um projeto de lei, tem um número 6125. Esse projeto era um compromisso de campanha, mas não é apenas porque era compromisso de campanha. Nós entendemos, né? O pessoal da segurança pública, das Forças Armadas, entenderam que era necessário. Então, o primeiro projeto hoje que trata de GLO. É quando o presidente, por decreto, né, faz com que tenha num determinado estado uma ação especial de uma força federal chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, em operações de GLO, este pessoal todo tem um excludente de licitude. O que é isso, né? Então, em operação, ele responde, mas não tem punição. Tá? E aqui, nós estamos garantindo no projeto de lei, se a Câmara e o Senado aprovarem, passa a ser lei, tá? Que em operação de garantia da lei e da ordem,
considera-se legítima defesa o militar ou agente que repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. É o caso que o sniper pode atirar. Então, se o elemento estiver restringindo a liberdade da vítima, né, armado, com arma de fogo, uma arma branca, o sniper, que pode ser de qualquer um daqueles integrando os órgãos previstos no artigo 144, pode executar o tiro que não tem qualquer problema. Ele vai para casa tranquilo, cumpriu com o seu dever. Ter pela frente alguém portando ou utilizando arma de fogo. Então não vai precisar o elemento atirar num policial militar, num policial federal, num integrante das Forças Armadas, tá certo? Que ele vai atirar pelo simples fato de estar, ou pelo fato de estar portando uma arma de forma ofensiva, ele poderá receber, então, tiro do lado de cá. É um tema polêmico. O excludente de licitude foi excluído, inclusive, da proposta do Sérgio Moro. Como tu acha que isso deve ser recebido pelo Congresso, Dante? Uma coisa que chama atenção é justamente isso que você falou, Emanuel. É um trecho que já foi excluído do projeto lá que foi apresentado do pacote anticrime, né? Então o presidente vem com uma outra... A gente viu isso nas PECs, nas propostas de emenda constitucional, né? Sempre trabalhando paralelamente. Então ele veio, segmentou isso, ele afirma que vai apresentar 4 projetos e o primeiro que ele coloca é esse para operações de garantia de lei e da ordem, que, por exemplo, foi o que a gente viu aqui no Amazonas quando teve lá a crise no Compage, né? A rebelião, aquelas 57 mortes. Houve uma operação de garantia de lei e da ordem, teve recentemente também no Pará, teve em Fortaleza também há pouco tempo. Então ele trata desse caso para essas situações. Então ele está querendo pontuar coisas específicas. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o momento que ele apresenta um projeto como esse, que é para operações de GLO, né, que são situações específicas, situações que são autorizadas pelo governo federal, e ele fala que ladrão de celular tem que ir para o pau, né? É isso que me causa um pouco de estranheza, porque você não vai fazer uma operação de GLO para roubo de celular, né? GLO é uma coisa muito específica, é uma coisa muito diferente. Então a gente precisa saber o que está sendo preparado para esses outros 3 projetos, né? Para esses outros 3 projetos que ele está colocando. Se for uma coisa nesse nível, na linha do que vem sendo defendido lá no Rio de Janeiro pelo governador Wilson Witzel, que inclusive agora está num clima de guerra aí com o presidente Bolsonaro, um trocando farpa contra o outro. O Wilson, inclusive, afirmou que deve processar Jair Bolsonaro, enfim, são outros temas. Eles estão ali brigando, mas tem essa forma parecida de ver, de visualizar o combate ao crime. Então a gente precisa ver como esses 3 projetos serão apresentados, porque eu acho difícil, se eles versam sobre o mesmo tema, eu acho difícil que eles sejam analisados separadamente no Congresso, para ver como o Congresso vai se manifestar. Não dá para a gente adiantar agora, mas o fato deles terem se posicionado contra o excludente de licitude mais amplo, né, que estava defendido ali no pacote anticrime, é um sinal de como eles devem receber isso daí. Agora, uma coisa que me chama a atenção também quando a gente vê esse projeto sendo priorizado é tentar entender por que isso acontece, né? Ok, ele fala que é um projeto uma proposta que foi defendida por ele na campanha, mas eu vejo muito mais ao longo desses 19 anos trabalhando, eu vi muito mais inocentes mortos em operações do que policiais condenados, ou policiais, ou militares, enfim, condenados de maneira injusta por algo que fizeram nas ruas, né? Então, assim, acho que todo mundo, qualquer pessoa que acompanha isso, sabe que é inerente, infelizmente, ao trabalho do policial, ao trabalho do militar em operações de GLO, esse tipo de situação. Mas pouquíssimas vezes, sinceramente, eu não lembro de nenhuma, de ver um policial, um militar em uma operação de GLO que tenha sido injustamente condenado por uma ação feita para garantir a segurança da população. Dante, sinceramente, é a minha visão sobre isso, né? Recentemente a gente teve um caso aqui de uma operação policial lá na zona sul da cidade, onde 17 pessoas morreram nessa operação. Dante, infelizmente a gente não tem mais tempo para desenvolver isso aqui, meu amigo. Obrigado pela tua participação. A diretora já está aqui. Olha, termina, temos que seguir. A gente sempre fala muito, né? Exatamente. Obrigado, meu amigo. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente se encontra por aqui. Segunda-feira, bom fim de semana. Um abraço, Dante.